Olá, gente. Boa noite a todos. Demorei um pouquinho para entrar porque imaginei que tinha muita gente distraída. Que jogo, hein? Caramba! Que jogo! Mas eu espero que todo mundo esteja vindo correndo para a live porque hoje vai ser muito especial. Pode ter certeza. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto seríssimo: o canto da sereia e o falso evangelho. E o que vai ser dito é que hoje eu tenho a mais pura convicção de que vai abrir os olhos de muito. Por isso eu conto com a sua companhia. É um culto que nós estamos prestando ao Senhor. Portanto, vamos ter canções, reflexão, oração. Todos os elementos encontrados num culto presencial você vai encontrar aqui. Mas eu gostaria de contar com a sua divulgação também. Então compartilhe, curta, comente, envie o link para os seus grupos, compartilhe nos seus stories, para que muita gente possa ter acesso a esse conteúdo. E como é um culto, a gente começa orando. Pai, nós te damos graças por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui nesse espaço virtual, compartilhando do teu amor, da tua graça. Concede-nos, Senhor, momentos maravilhosos na tua presença e na companhia dos nossos irmãos, ainda que virtualmente. E que ao término deste culto estejamos todos preparados para aquilo que esta semana nos reserva, as boas surpresas e os desafios. Nós oramos em nome de Jesus. Gente, eu quero parabenizar aí a Espanha por essa vitória. Eu estava com o coração dividido, porque eu tenho alguns clientes, inclusive um que é filho de um argentino, né? Da última vez que eu atendi, ele estava com o uniforme, com a camiseta da seleção argentina. E alguns dos meus clientes essa semana, eu sempre perguntava no finalzinho do atendimento: você vai torcer por quem? Alguns pela Espanha, alguns pela Argentina, alguns ficariam neutros. E a gente tem razões para torcer tanto por uma quanto por outra seleção. Eu tenho uma razão especial, é que meu filho, Juan, ele mora na Espanha, né? Ele mora em Barcelona. Ele, a minha nora querida, a Lídia, estão pelo Brasil agora, né? Estão passeando um pouquinho aqui no Brasil, mas ele é professor lá na Espanha. Então eu devo imaginar o quanto ele não deve ter torcido pela Espanha. Mas aí também quero prestar minha solidariedade aos hermanos argentinos. A Argentina, que me recebeu com tanto carinho não faz muito tempo. Eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma reserva com o povo argentino. Não é por causa da postura de um ou de outro que nós vamos nutrir essa rivalidade artificialmente criada. Essa é a verdade. Quando você vai para Búzios, aqui no Rio de Janeiro, o que você mais encontra são os irmãos argentinos. Você vai para Santa Catarina durante o verão, lá estão eles. Então não há uma rivalidade real. É uma hostilidade que foi artificialmente criada, porque infelizmente a mídia vive de polarização. Então minha solidariedade aos hermanos e os meus parabéns aos hermanos espanhóis. Vamos louvar a Deus? Gente, deixa eu aproveitar. Eu acabei de compor uma canção, uma letra inspirada num livro. Esse livro aqui, gente, A Odisseia, de Homero, e que inspirou um filme recém-lançado nos cinemas, do Christopher Nolan. Muito interessante o filme, vale muito a pena assistir. Não é 100% fiel ao livro, mas é muito interessante. E o filme me fez refletir sobre muita coisa, e que eu quero trazer hoje aqui. Por isso que o título da nossa reflexão hoje é O Canto da Sereia. A coisa vai ser séria hoje, hein? Mas aí bateu aquela inspiração e saiu isso aqui, olha.
Vamos ver se a voz ajuda, né? O nome da canção é Odisseia. E não é uma homenagem à minha irmã, hein? Eu tenho uma irmã chamada Odisseia. Ninguém eu sou, do que restou, sou o que sou, com ou sem plateia, nessa minha odisseia, presente, sempre ausente, para além do muro, um passado inteiro à frente, enquanto o futuro deixo para trás. Entretanto cais na busca por paz, no mais tanto faz. Vamos de novo, vamos lá. Ninguém eu sou, do que restou, sou o que sou, com ou sem plateia, com ou sem plateia, presente, sempre ausente, para além do muro, um passado inteiro à frente, enquanto o futuro deixo para trás. Entre tantos cais na busca por paz, no mais tanto faz. Me nego a ouvir qualquer canção, me distrair, perder a razão, trair o meu chão. Tu és letra da melodia, que eu não compus. Tu és a mais bela poesia, rima que traduz tudo que sonhei, pelo que lutei, mas que adiei, isso só eu sei.
letra da melodia, que eu não compus. Tu és a mais bela poesia, rima que traduz pelo que lutei, tudo que sonhei, mas que adiei, isso só eu sei. Bem, queridos, eu quero hoje trazer uma reflexão, obviamente que fundamentada nas Escrituras Sagradas, não podia deixar de ser, mas que me ocorreu justamente durante o filme A Odisseia, filme de Christopher Nolan, brilhantemente estrelado por vários artistas de renome. Eu não vou aqui citar o nome de cada um deles, mas a Odisseia, uma das mais antigas histórias de que se tem registro, é atribuída ao poeta grego Homero, e conta a história de um guerreiro, de um rei guerreiro chamado Odisseu. Na versão latina, Odisseu é chamado de Ulisses. Você deve lembrar da famosa Batalha de Troia, quando os gregos presenteiam a cidade com um cavalo de madeira. Lembra disso? Provavelmente você deve ter assistido ao filme Troia, né? Daí a expressão presente de grego. Porque quando finalmente as muralhas foram abertas e aquele cavalo de madeira foi introduzido na cidade, dele saiu Odisseu e seus guerreiros para tomar a cidade. Foi uma guerra muito longa, foram 10 anos de batalha. E quando finalmente a guerra foi vencida, Odisseu tomou o caminho de casa. Na sua cidade estava a sua mulher, Penélope, e o seu filho Telêmaco. Quando ele saiu para guerrear, Telêmaco ainda era um bebê. Mas uma viagem que deveria custar alguns dias, talvez algumas semanas, custou 10 anos. Então pense comigo, foram 10 anos de batalhas sucessivas e 10 anos tentando voltar para casa. Ao todo, Odisseu ficou 20 anos fora de casa. 20 anos. Penélope, que assumiu o trono em seu lugar, sofria o assédio de vários homens que não só a cobiçavam por sua beleza, mas também cobiçavam o trono deixado vago por Odisseu. Os anciãos da cidade a aconselharam a casar com um dos seus pretendentes, mas ela se mantinha fiel a Odisseu. Ela não perdia a esperança de que um dia Odisseu voltasse. Mas as notícias que chegavam a Penélope não eram boas. A probabilidade dele ter sobrevivido era ínfima. Porém, Penélope
não perdeu as esperanças. Ela fez de tudo para engambelar os pretendentes. E diz o texto atribuído a Homero que quando Odisseu e seus homens voltavam para casa, eu vou aqui, obviamente, resumir, não vou aqui dar detalhes, porque são muitos, né? Diz o texto que ele passou por uma ilha de Éolo e lá recebeu das mãos do rei, conhecido como Senhor dos Ventos, uma bolsa ou um odre de couro. E ele disse que aquela bolsa ou aquele odre jamais deveria ser aberto. Enquanto aquele odre se mantivesse fechado, a viagem correria tudo bem. Mas os homens de Odisseu, vencidos pela curiosidade, se aproveitaram de um momento de distração ou de ausência de Odisseu e abriram o odre. E o que esse odre continha? Ventos contrários. E esses ventos que ali estavam armazenados, como no mito da caixa de Pandora, lembra desse mito? Quando o odre foi aberto, esses ventos saíram furiosos. E foram uma das razões que fizeram com que a viagem de Odisseu demorasse muito mais do que o previsto. Porque até aquele momento, o vento era favorável. Quando eles abriram o odre, o texto diz que eles já estavam próximos da cidade de Ítaca, que era a cidade de Odisseu. Eles chegaram a avistar as luzes. Faltavam algumas horas para que eles aportassem. Mas quando aquele odre foi aberto e os ventos contrários foram soltos, o navio se viu arremessado para longe. E agora Odisseu teria que enfrentar monstros, intempéries, fenômenos da natureza que eram atribuídos aos deuses. E pensando nesses ventos contrários, eu me lembrei do que diz o apóstolo São Paulo na epístola destinada aos Efésios, no capítulo 4, verso 14. Olha o que diz o texto. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Eu não sei se Paulo tinha familiaridade com os escritos de Homero, e eu quero crer que sim. Paulo transitava no mundo grego com muita facilidade. Paulo chega a citar os poetas gregos durante a sua pregação no Areópago, em Atenas. E agora Paulo recorre a uma figura que parece ser extraída da Odisseia de Homero, quando ele fala sobre esses ventos de doutrinas, que nada mais são do que artimanha dos homens. E eu me pergunto, quantos de nós têm sido agitados de um lado e para o outro pela fúria desses ventos? Quanto daquilo que tem sido pregado em alto e bom som, de cima dos púlpitos atuais, não equivalem a este odre de Éolo, que aprisionava os ventos e que, quando aberto, os liberou em toda a sua fúria?
O apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos ser como meninos. Por que ele usa a figura dos meninos como analogia? Porque uma das características dos meninos é a inconstância, é não saber o que quer, onde se quer chegar, é viver ao sabor dos ventos, ora tendendo para um lado, ora pendendo para o outro. Agora o texto também vai dizer, veja a importância de você me ajudar a divulgar, né? Eu recebi aqui a notificação no grupo do Ninho da Fênix, mais uma vez não estão recebendo a notificação do Instagram. Gente, essa plataforma tem feito de tudo para restringir minhas postagens. Tudo. Então, por favor, me ajudem, compartilhem. É muito importante o que vai ser dito agora. Me ajudem. Depois que o navio de Odisseu e dos seus homens saiu da rota por causa da fúria daqueles ventos, houve um momento em que eles passaram por um estreito onde habitavam as sereias. Veja, gente, isso aqui não é história, isso aqui é mitologia. Mas a gente aprende muito com a mitologia. E de acordo com a crença daquela época, se alguém visse uma sereia, deveria evitar ouvir o seu canto, para não se deixar seduzir por ele. E o que Odisseu fez? Quando eles tinham que atravessar aquele estreito, cheio de sereias, Odisseu ordenou que os seus homens tapassem os ouvidos com cera, para que aquilo impedisse que o canto das sereias chegasse a eles. Mas ele mesmo, Odisseu, não tapou. Ele pediu que o amarrassem no mastro do navio, para que nada o conseguisse demover, para que ele não se deixasse seduzir por aquele canto, mas ele queria ouvi-lo. Ele já tinha ouvido falar tanta coisa acerca do poder do canto da sereia, mas ele queria experimentar, mas experimentar sem se deixar seduzir. O que esse canto da sereia tem a nos dizer? Num determinado momento do filme, quando, depois, né, de passar aquele momento lá com as sereias, um amigo de Odisseu se aproxima e pergunta: o que foi que elas cantaram? O que foi que você ouviu? Porque durante aquele momento, os homens que estavam impedidos de ouvir viram a reação de Odisseu, que era chocante. Ele gritava como se estivesse sob tortura. E ele então responde. Olha que interessante, foi o que mais me chamou a atenção e foi o que me motivou a trazer esta reflexão. Ele responde: era tudo aquilo que você um dia quis ser. E depois, tudo aquilo que passou a desejar nunca ter desejado. Era como uma coceira deliciosa. Você quer se coçar, mas percebe que ele está por baixo da pele, num lugar que não consegue alcançar. Então, o que parecia prazeroso se torna insuportável. O canto dizia aquilo que você mais deseja é justamente o que não pode ter. E aquilo que mais deseja, mas não pode ter, é o que um dia já teve e perdeu. Era uma canção feita de todas as promessas que eu não consegui cumprir. E dizia que, no fundo, eu não queria realmente voltar para casa. Esse texto não é encontrado no livro de Homero.
mas o Christopher Nolan brilhantemente o colocou nos lábios de Odisseu. Porque é justamente isso que o Canto da Sereia suscitava nos viajantes. Uma coceira, olha que interessante. Uma coceira deliciosa. Você quer coçar, mas percebe que ele está por baixo da pele, num lugar que não consegue alcançar. Um desejo que você gostaria jamais ter desejado. Curiosamente, essa interpretação dialoga com o que diz um texto sagrado. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do verso 3 ao verso 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Guarde essa expressão. Sã doutrina. Pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo comichão nos ouvidos. A coceira. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando Paulo fala de fábulas, ele está naturalmente se referindo àquelas tão conhecidas no mundo helênico, no mundo greco-romano, inclusive em referência às sereias. Ele está dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É aquela doutrina que não adoece a gente. Como é que você consegue distinguir a verdadeira doutrina, aquela que vem de Cristo, com a doutrina falsa, forjada, fruto de artimanhas humanas que visam nos enredar através daquilo que ela produz? Uma doutrina sã produz saúde, saúde emocional, saúde psicológica. Uma doutrina insalubre produz enfermidade na alma. E é o que eu tenho visto hoje nos círculos cristãos. Pessoas que estão enfermas da alma, porque estão digerindo aquilo que não lhes é saudável, aquilo que é adoecedor. Paulo diz mais, diz que em vez de dar ouvido à sã doutrina, as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que o Canto da Sereia faz? Desperta o que já há no viajante. Não traz um elemento novo. Simplesmente cutuca a onça com vara curta. Desperta o que já está latente. Veja se não é isso que tem acontecido em nossos dias. Se as pessoas não estão se cercando de mestres que digam aquilo que elas querem ouvir. Por quê? Porque corroboram seus preconceitos, sua ganância, sua intolerância. É por isso que esses mestres têm uma plateia tão grande. Por isso que eles reúnem tanta gente, porque eles dizem o que essas pessoas querem ouvir. Não há um chamado à metanoia, à mudança de mentalidade. Há uma carícia do ego das pessoas.
Por exemplo, a teologia da prosperidade. Vê se ela não se encaixa no canto da sereia. O que a teologia da prosperidade tem produzido? Pessoas que só pensam em si, só querem lucrar a qualquer custo, que tomam o sucesso financeiro como aferidor da bênção de Deus. Então, se eu sou financeiramente bem-sucedido, eu sou abençoado. Agora, se eu atravesso um momento de dificuldade, isso sinaliza que eu estou sob a maldição, ou sob a influência de demônios. Esses falsos mestres arrastam tanta gente. Você não os vê pregar para um número tão pequeno de pessoas como o que eu estou pregando agora, nesse momento. Entra numa live deles e verifique quanta gente. E olha, eu não digo isso com despeito, não, porque eu sei como funciona. Eu saberia usar dos mesmos recursos deles. Eu poderia estar aqui pregando bênçãos financeiras, usando frases de efeito para atrair multidões, te ensinando fórmulas para ser bem-sucedido. Esse não é o meu chamado. Isso não é o Evangelho. O Evangelho nos confronta. E eu não estou falando aqui de moralismo. Jesus nunca pregou um moralismo. Eu não estou falando aqui contra a orientação sexual de quem quer que seja, ou a identidade de gênero, porque essa não é a preocupação de Jesus. Pelo contrário, ele quer que você seja autêntico. Eu estou falando aqui de caráter. Jesus se concentrava no caráter das pessoas, não na fachada de religiosidade hipócrita, mas no que é essencial. Só que as pessoas não querem ouvir. O texto vai dizer nos evangelhos que de um dia para o outro a multidão que cercava Jesus se tornou uma meia dúzia de gato pingado. Restaram os discípulos mais chegados. Foi quando Jesus disse a Pedro: vocês não querem aproveitar a deixa? Eu não estou prendendo ninguém. Enquanto Jesus estava curando, estava todo mundo em cima. Quando Jesus começou a falar de coisas sérias, do que era o reino de Deus, do que era viver o reino de Deus, oferecer a outra face, perdoar os inimigos, repartir o pão, aquela multidão evaporou. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Agora, esta palavra de vida eterna não atrai multidões. As pessoas não têm interesse nessa palavra. Elas querem ter o seu ego acariciado. Agora, quem se deixava seduzir pelo canto da sereia, saía da rota, se perdia, se diluía. O maior perigo, queridos, é nos perdermos durante o trajeto. É ficarmos à deriva. Agora, o que foi que Odisseu fez? Apesar de se permitir ouvir o canto das sereias, ele pediu que o amarrassem no mastro. Esse mastro pode representar para nós a cruz de Cristo. Por mais que não consigamos deixar de ouvir, porque eles estão em todas as mídias.
Eles estão em todos os principais canais de comunicação. Os livros deles inundam as livrarias. Então é praticamente impossível passar imune ao canto da sereia. Você liga a televisão, lá está ela. Você sai em busca de um vídeo, de alguma coisa para espairecer a mente, e lá você se depara com o canto das sereias. Então, como se resguardar? Simplesmente enchendo o ouvido de cera? Como fizeram ali os homens de Odisseu? Ou se amarrando ao mastro? Ou se apegando à cruz? A cruz de Cristo. O apóstolo São Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20, eu estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, Cristo vive em mim. Quando eu abro mão do meu ego, quando eu me apego a Cristo, o canto da sereia perde o efeito sobre mim. Ele não me atrai. Ele não exerce mais fascínio. A palavra que eu quero deixar para você hoje é esta. Se apegue ao Evangelho. Encarne o Evangelho. Não se deixe seduzir. Nós estamos há poucos meses de mais uma eleição. E o canto da sereia será ouvido nos palanques. Candidatos serão apresentados nos púlpitos das igrejas. Crentes serão manipulados a dirigir os seus votos aos candidatos de interesse da denominação. Em nome de Jesus, não saia da rota. Não se deixe seduzir por esse canto. Nós estamos todos a caminho de casa. Como Odisseu estava a caminho de casa, onde Penélope e Telêmaco, seu filho, o aguardavam. Nós estamos a caminho de casa. E quando eu digo casa, eu me refiro ao reino de Deus. Aquilo que Deus sonhou para nós. O lugar destinado a cada um de nós. Na casa do meu pai há muitas moradas. Foi o que Jesus diz em João capítulo 14. E o que esse canto da sereia pretende é nos tirar da rota. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 12, diz que devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não se distraia. Olhe para Jesus. Pedro reconhece Jesus no meio do nevoeiro, andando por cima das águas, e ele diz, se é realmente o Senhor, me mande ir ao teu encontro. E Jesus diz, vem. E enquanto ele manteve o olhar fixo em Jesus, ele também caminhou por sobre as águas. Quando ele se distraiu, quando ele quis checar o que os amigos estavam dizendo dele, ou quando ele se distraiu com as ondas, com os ventos, ele começou a afundar. Mantenha os seus olhos em Cristo. Olhe para a cruz. Considere o seu ego crucificado com Cristo. E você vai estar vacinado contra o canto da sereia. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que te guie nesse processo de volta ao lar. Que não te deixe à deriva. Cuidado com o odre de ventos contrários. Apesar de sabermos que Cristo tem poder sobre os ventos, mas cuidado com os ventos de doutrinas que nos açoitam de um lado para o outro. Tudo o que se pretende é nos tirar da rota. Olhe para Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada um dos meus irmãos, apesar da plataforma fazer de tudo para sabotar o nosso trabalho, impedir que ele alcance a tanta gente, enquanto faz com que aqueles que entoam o canto da sereia consigam angariar tanta gente. Apesar disso, eu sei que a tua palavra está chegando ao coração de alguém. Seja alguém que esteja me acompanhando ao vivo ou alguém que vá assistir a live depois. E onde quer que esta palavra esteja chegando, ela vai produzir frutos. Guarda o nosso coração, Senhor. A tua palavra diz que o teu povo, quando saiu do Egito, peregrinou por 40 anos no deserto até a terra prometida, um trajeto que poderia ter sido percorrido em semanas. Quantas vezes nós temos atrasado a nossa viagem, seja pelos ventos contrários, seja por darmos ouvido ao canto da sereia. Mas eu estou certo de que, haja o que houver, nada vai impedir que cheguemos ao nosso destino. Ainda que atrasados, o Senhor não nos permitirá ficar à deriva. Conduza-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, para a glória do nome de Jesus e para a nossa alegria. Amém e amém. Gente querida, eu vou terminar com a bênção apostólica já já. Mas antes da bênção apostólica, eu peço, por favor, quando eu terminar, eu vou postar esse vídeo. Deixe o seu comentário nele. Você está vendo o quanto a plataforma está tentando nos sabotar. É triste, mas o que eu posso fazer, né? Mas deixe o seu comentário. Vamos tentar peitar esse algoritmo, que hoje é um vento contrário à obra de Deus. Me ajude a romper com os limites impostos pelo algoritmo. E eu quero também te fazer um apelo. Essa semana nós estamos nos preparando para a distribuição das cestas básicas. E eu estou retomando o apoio ao projeto Gramachinhos, no Jardim Gramacho. Eu não quero aqui entrar em pormenores, mas se você ler o que eu postei, vê lá depois a postagem que eu fiz sobre a Copa do Mundo. Leia todo o carrossel que você vai entender mais ou menos o que a gente tem passado. Como eu disse, eu não posso entrar em pormenores. Não aqui, senão vão restringir ainda mais o alcance dessa live. Mas o fato é que eu resolvi peitar o desafio. Ninguém vai impedir a obra de Deus. Nem ameaças, nem nada. Nada vai impedir a obra de Deus. As crianças lá do projeto Gramachinhos não têm culpa de interesses políticos escusos. Elas não têm culpa da comunidade viver sob a égide da ilegalidade. Como eu disse, eu não posso entrar em pormenores, mas nós vamos, esse mês agora, essa semana que vem, retomar o apoio para que mais de 300 crianças tenham o que comer 3 vezes ao dia. Eu cheguei no lixão há 13 anos, exatamente nessa data, viu, gente? Na data de ontem. Fez 13 anos ontem que eu pisei no lixão a primeira vez. Sabe quem me levou? Na postagem eu digo, mostro até a foto. Foi a filha do Bebeto, a Stephanie, que é modelo, não sei hoje, né? Mas a época ela era modelo, conhecida internacionalmente. Você conhece o Bebeto pela comemoração daquele
gol feito na Copa de 94, lembra que ele fez aquela comemoração? Em nascimento ao terceiro filho dele, a Stephanie, e a segunda. E foi ela que me levou a primeira vez no lixão. E eu fiquei apaixonado por aquele povo. Começamos a adotar famílias, 100 e tantas famílias. Chegamos a adotar 150 e poucas famílias, todos os meses, dando cestas básicas, calçados, brinquedos para as crianças, material escolar. Nesses últimos meses, nós focamos unicamente as comunidades que recebem cestas básicas fora do lixão. Por algumas razões, cujos pormenores eu não posso dizer aqui, mas agora eu estou retomando. Porque aquele povo, gente, Deus não colocou aquele povo na minha vida em vão, não. E não é nada que venha de fora que vai me impedir de estender as mãos a quem mais precisa. Só que nós precisamos do seu apoio. Cada cesta custa em torno de R$180. Talvez você não possa ajudar com uma cesta que vai alimentar uma família por vários dias, mas você pode ajudar com o equivalente a um mantimento, a 2 quilos de arroz, a 1 quilo de macarrão. E você pode ajudar enviando a sua contribuição para a nossa chave Pix. euescolhiamar@hotmail.com. Tome nota, por favor. euescolhiamar@hotmail.com. Envie a sua contribuição de amor. Ou através da chave 21 99797 8135. 21 99797 8135. Eu conto com você para que aquelas famílias sejam assistidas da maneira como merecem. Essa é a missão que Deus colocou sobre os nossos ombros e nós não vamos negligenciá-la. Posso contar com você? Então, desde já, muito obrigado e que Deus te retribua de maneira extraordinária. Gente querida, nós estamos chegando ao finalzinho, vou postar a live já já. Por favor, curta e comente e compartilhe. Me ajude a furar o bloqueio que o algoritmo está me impondo. Eu estou contando com você, tá bom? Vamos à bênção apostólica? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Abba, nosso Paizinho, e as doces consolações da Ruach, o Espírito Santo, sejam com todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tenham todos uma semana abençoada e até domingo que vem aqui no Ninho da Fênix. Fiquem na paz.